Galera, no governo de Dom Pedro II, nós ainda temos que discutir, talvez, a principal mudança do Brasil do século XIX, que foi com relação à questão abolicionista. Só que vou já falando, o trem difícil, tá? Por que é difícil, Anderson? Porque no mesmo período que o Brasil vai discutir a questão da abolição da escravatura, está surgindo na Europa as discussões raciais científicas. Então, é do século XIX que nós vamos ter o darwinismo social, que é a teoria do Darwin, sendo utilizada pelo John Spencer lá, pelo Spencer, e sendo colocada também para comparar o ser humano. Segundo o Spencer, aquilo que o Darwin falou para as espécies biológicas servia também para o homem, de que só os fortes sobreviveriam, né? E aí o mundo fazia uma seleção natural. E aí começaram então a dizer que por esse motivo, o homem branco, né, que vai assumir o fardo, inclusive eles colocam assim, o fardo do homem branco era civilizar as outras nações, inclusive os negroides, os asiáticos, né? A população africana, enfim. Há a ideia da civilização. Tanto é verdade que essa teoria do darwinismo social ela vai combinar com uma outra teoria, que é a teoria positivista do Auguste Comte. Essa teoria positivista falava o seguinte, que a ciência tem razão, que ela não pode ser contestada. Então o cientificismo do positivismo faz, por exemplo, as teorias do Darwin virar verdade. A teoria do Spencer, na verdade, né, que é colocada como o darwinismo social. E aí, há uma caça no mundo pelos cérebros mais avantajados aí. Então nós vamos ter no mundo, sabe o quê, meus camaradas? Pessoas que têm capacidade para desenvolver as outras. Os brancos vão carregar isso aqui, ó, nas costas. Por isso o fardo do homem branco. E existia ainda uma terceira teoria, que era a teoria do caucasoide, que era uma teoria racial eugenista. Olha que doideira. Por isso que os judeus começaram a ser perseguidos no século XIX. No século XIX, por exemplo, nós temos os judeus sendo perseguidos na Rússia. Pogroms russos. Os pogroms russos eram uma palavra russa que significa requinte de crueldade. Vamos matar eles, mas vamos castigar primeiro. Começaram a ser perseguidos pelo estado do Otto von Bismarck na Alemanha. Enfim. Começam a dizer que o branco caucasoide é superior às outras raças por causa do tamanho do crânio. São as teorias biológicas cranianas. Isso, gente, pra vocês terem uma ideia, vai demorar séculos para cair, tá? É aí que vem a ideia de que negro é superior, negro é inferior, e aí eles vão inferiorizar o negro. Inclusive, na época no Brasil, saiu estudos que provavam que um branco não podia casar com um negro porque ia sair uma geração muito inferior. As discussões eram severas, graças a algumas pessoas que, em nome da ciência, falaram sobre isso aí. E é nesse momento que nós vamos discutir a abolição da escravatura. Na verdade, a gente tem que entender que a questão abolicionista no Brasil, ela se remete à chegada da família portuguesa, né? Lá Dom João, né? Ela tem um contexto aí que a gente precisa de contar e a gente precisa de relembrar. Qual que é o contexto da questão abolicionista? Principalmente os interesses da Inglaterra. A Inglaterra, desde sempre, ela fala da abolição da escravatura. Tanto é verdade que ela falou isso de novo quando nós tivemos a nossa independência, lembra? Quando o Brasil teve seu processo de independência em 1822, a Inglaterra chamou junto Dom Pedro I e falou, ó, você vai libertar os negros? Você promete? A Inglaterra tinha muito interesse nisso. Então você tem a questão abolicionista, você tem o interesse dos ingleses, né? Os ingleses muito interessados nesse processo e vão falar sobre isso na independência. O que o Brasil começou a fazer a partir de 1850? Primeiro que o Brasil não fazia nada, né? Nós tínhamos uma lei, gente, que foi feita no ano de 1831, uma lei chamada de Lei Feijó, né? Essa Lei Feijó era quando o Diogo Feijó estava naquele processo liberal lá, etc e tal, e essa Lei Feijó já falava sobre a lógica da abolição da escravatura. Só que a Lei Feijó nunca foi cumprida, né? Nunca foi nem ventilada, beleza? A partir de 1850, por conta de uma lei internacional, vai surgir aí uma lei internacional tomada aí pelos ingleses, a famosa lei Bill
Aberdeen. A Lei Bill Aberdeen, de 1848, 47, ela proíbe o tráfico negreiro. Então quer dizer que não pode traficar mais no oceano. A Inglaterra está proibindo o tráfico negreiro. O que quer dizer isso, Anderson? Quer dizer que agora que os portugueses, né, os europeus, não vão mais poder fazer a exploração territorial ou fazer a exploração do tráfico, né, ou a exploração do negro via oceano. Isso vai pressionar um pouco o governo brasileiro. Por quê? Se não posso mais buscar trabalhadores, o que a gente vai fazer, né? Assim que foi feita a lei, o Brasil começou a adiantar suas leis. Em 1850, vai surgir duas leis no Brasil. A primeira lei que surge no Brasil, só para vocês entenderem a perversidade de quem está no governo, é a Lei de Terras. Não tem nada a ver com a lei abolicionista, tem? Não, mas é perverso, ó. Lei de Terras. Por que é perverso, Anderson? Porque até então, no Brasil, não existia lei de terra, não existia um documento que dava propriedade da terra para alguém. Terra no Brasil era por questão de você ter contato com ela, era por questão de administração. A terra no Brasil, até 1850, era uma questão de posse. O que quer dizer isso, Anderson? Vamos supor que eu tinha uma terra. Para eu ser dono dessa terra, minha casa tinha que ser nela e eu tinha que produzir na terra. A terra tinha que ser meu centro de produção. Por quê? Porque aí eu garanto nela a sobrevivência de outras pessoas. Então eu não preciso de ter uma fazenda, eu preciso ter minha casa e minha plantação. Essa terra é de posse de quem está nela. Eram os famosos poceiros da terra. A partir de 1850, o que a coroa portuguesa fez? Né? O que o Dom Pedro II fez? E o parlamento fez? Começou a determinar limite geográfico de terra, de território. Então ela começou a demarcar a terra. E essa demarcação de terra, ela é geográfica. E aí começa a demarcar a terra e colocar onde? No documento oficial. A famosa escritura, que hoje é usada na região da Amazonas como grilagem da terra, né? Coloca o grilo sobre a estrutura fundiária do documento e aí o documento que aparecer com maior beleza é o documento que mais vale. A partir daí você está querendo dizer então o seguinte, vamos pensar aí, ó, tem a terra, tem uma fazendona, o negro foi livre aqui da fazenda, ele viajou, caminhou para fora, estabeleceu uma moradia aqui. Esse negro teria terra? Com certeza. Ele seria poceiro dessa terra aqui. Entende? Ele vai ir para cá, poceiro aqui. Ele nunca vai ficar sem terra. Se eu crio a lei de terras, todas as terras passam a ter o quê? Dono. Porque elas passam a ter título de propriedade. Os grandes fazendeiros, né, vocês devem saber, vão ter muita terra. Porque eles fazem um documento e o Estado que dá o documento para eles, então eles vão ter o tamanho de terra que eles quiserem. Então, primeiro faz a lei de terras. Depois se cria a lei Eusébio de Queiroz. Como assim, Anderson? Primeiro a lei de terra, depois a lei Eusébio de Queiroz. A lei de Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico interno. Segundo a lei Eusébio de Queiroz, há uma proibição do tráfico interno. Como assim, Anderson? Não é tráfico de drogas, não, gente. Nós estamos falando de gente aqui. Não pode mais uma fazenda brasileira, né? Ou, por exemplo, fazendas mineiras vender negros para fazendas baianas. Não pode. Com a proibição do tráfico interno, começou a ter no Brasil o que nós chamamos de escravos de produção, né? De rebanho. Como assim, Anderson? As fazendas começaram a selecionar grupo de negras e grupo de negros para reproduzirem. Para eles não perderem a mão de obra escrava. Professor, você está querendo me dizer, então, que durante um período da história do Brasil, um grupo de negras e um grupo de negros, eles se manifestavam sexualmente para produzir filhos negros para serem escravos? Isso mesmo. Professor, isso é um absurdo. Também acho. Procriação de gente. Entende?
Pregado. Tipo isso. E aí você seleciona negros fortes, né, sadios, para você ter uma boa linhagem. A Lei Eusébio de Queiroz faz isso. Tanto é verdade que a gente vai ter no Brasil, por exemplo, fazendas reprodutoras de gente. Pois é. Tudo para não perder a mão de obra escrava, tá? A lei de 1850 vai movimentar, mas aí começa a vir no Brasil uma série de leis que vão ser chamadas de leis para inglês ver, porque os ingleses estão pressionando, de certa forma, a criação das leis abolicionistas no Brasil. E aí começa essa coisa toda, né? Lei para cá, lei para lá, lei para inglês ver, lei para todo mundo ver e ninguém via nada. Bom, outra lei que vai ser criada e que vai causar uma revolta um tanto quanto grande é a lei do ventre livre. Então presta atenção. 1850 a gente tem a lei Eusébio de Queiroz. Aí eles começam a reproduzir negros, né? Beleza. Em 1871, nós vamos ter uma lei chamada Lei do Ventre Livre. Por que vocês acham que tinha que criar uma lei do ventre livre? Quem assinou essa lei, inclusive, foi a princesa Isabel. Por que vocês acham que tinha que ter uma lei do ventre livre, gente? A lei do ventre livre, ela é uma peça raríssima. A lei do ventre livre ela vai trabalhar com o seguinte: todos os filhos dos negros que eram escravizados, a partir de agora é liberto. Vamos recapitular. Eu disse a vocês que quando foi criada a lei Eusébio de Queiroz, começou a ser feita a reprodução de gente. O que as mamães estão fazendo com os filhos? Porque elas sabem que eles serão escravos. Os filhos nasciam e elas matavam. Infanticídio. Meu Deus, professor! A mãe matava a criança. Matava. Professor! Gente. Para ele não virar escravo. Ela olhou para ele e falou assim: não, você não vai ter a vida que eu vou ter. E acabava com a vida dele. Nossa, professor, que triste. É triste, mas é uma saída que elas encontraram. O que automaticamente aconteceu no Brasil? A lei do ventre livre. O que é isso, Anderson? Se a criança nasce livre, para que matar? Tchanã! Só que o pai era escravo e a mãe era escrava. Esse filho vai viver aonde? Na Casa Branca? Ou na senzala? Outra coisa, a lei do ventre livre falava que a criança podia ficar sem pagar nada até os 7 anos de idade. Dos 7 aos 21 anos, ela tinha que ficar na fazenda pagando os 7 anos que ela trabalhou, que ela não trabalhou. Ou seja, é uma maneira de deixar todo mundo trabalhando na fazenda de uma forma tranquila, sem muita confusão. Safadeza, quer dizer, sei lá, já falei, lei do ventre livre. Ou seja, outra lei para inglês ver. Você já foi numa maternidade ver a mamãe lá, o irmãozinho, sei lá, ou a irmã ganhando neném? Se o filho da sua irmã sair correndo atrás de você com uma... Imagina que a criança nasce, gente. Aí nasce. Aí ele olha pro lado e vê o bisturi da médica. Aí a criança pega o bisturi e sai correndo atrás de você. Gente, nenhuma criança faz isso. Se fizer, o Chuck. A criança depende da mãe o tempo inteiro. Ela amamenta. Ah, outra coisa! Lembrei. As mamães, elas eram proibidas de amamentar os seus filhos para serem amas de leite dos brancos. Choquei, professor, choquei. Então quer dizer que o filho ficava sem mamar. Choquei, professor. É isso aí. Amas de leite. Nossa, professor, esse país é tão estranho, essa história desse país. Eu também acho estranhíssima. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de questões sociais no Brasil, não é sem motivo, não. As questões, elas existem. E a história do país, gente, é foda. Todo dia você vê um ato de racismo aí na rua. Eles não são filmados toda hora para não ficar constrangedor, né? Toda hora tem um ato de racismo. Nosso país não muda mesmo. Mas se você for filmado, tem muitos. De vez em quando aparece um aí. A mulher que xingou o caixa, que é negro. A outra que falou que não encosta em mim não, que você é impuro. É umas coisas muito doidas que a humanidade defendeu. E coloca a culpa da igreja nisso. A igreja que falou que o negro era desalmado, né? Aí é o que deu aí. Você tem uma sociedade inteira, né? Recentemente teve um jogador de futebol aí fazendo uma carta aberta, falando que todas as vezes ele sofre racismo lá na Europa.
e eles vão lá, fazem uma machete ou outra e depois acaba. Porque as mesmas pessoas fazem isso sempre. E elas estão no lugar de poder, né? Mas vamos lá. Em 1865, vai vir uma outra lei. A Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei do Sexagenário. Cotegipe. A Lei Saraiva-Cotegipe ou do Sexagenário. A Lei Saraiva-Cotegipe Sexagenária é outra lei engraçadíssima, gente. Parece assim, uma piada. Todos os escravos maiores de 65 anos deveriam ser libertos. Vamos falar de estatística agora, que eu gosto da estatística. Um negro, gente, quando ele era escravo, ele ficava vivo no máximo 35 anos. Agora eles vão liberar os de 65. Presta atenção. O cara que chegava em 65 anos era um milagre. E 65 anos, gente, venhamos e convenhamos. Para uma função forçada, o cara já não tem muita coisa para viver, não tem? Não, agora com 65 anos está liberado. Outra lei para inglês ver. E aí, no ano de 1888, vai vir a famosa Lei da Branquela, que é a Lei Áurea, né? Tudo indica, gente, que a Lei Áurea ela foi assinada por pressão, né? Porque tem uma coisa que acontece paralelo às leis, né? O que acontece, Anderson, paralelo às leis? Acontece a pressão do movimento abolicionista. Como assim, Anderson? Ué. O movimento abolicionista, ele foi até um determinado momento muito importante, né? A Lei Áurea é assinada, aí a gente tem que perguntar por que ela foi assinada. O que está acontecendo aqui que ela está sendo assinada? Por quê? Pressão dos movimentos abolicionistas. E esses movimentos abolicionistas aqui tinham negros, brancos, fazendeiros, né? Tinha muita gente que morava no centro urbano que escondia negro fugido. Começou a rolar umas paradas assim, principalmente no Rio de Janeiro. Movimentos abolicionistas. A gente tem muita gente, moçada, que é branca, né? E que luta pela causa e que dá uma pegada diferente, dá um ritmo diferente para a história, né? Então nós temos movimentos abolicionistas aqui no Brasil nesse período. Mas o mais doido é saber que o próprio negro faz parte desse movimento abolicionista. Nós vamos ter aí alguns, né, muito famosos, aí, o Luiz Gama, por exemplo. Nós vamos ter negros no Brasil que começam a estudar de forma autodidata e se transformam em exímios advogados, sem ter ido na faculdade, que começam a requerer a liberdade dos negros. Então você tem uma grande movimentação. Outra coisa, os militares se tornaram abolicionistas por conta da Guerra do Paraguai. As fileiras do militarismo começam a achar odiosa a forma que o Brasil está tratando os que retornam da Guerra do Paraguai. Os negros que foram para a Guerra do Paraguai tiveram, né, a promessa de que quando voltassem seriam libertos e não foram. Então começa um grande movimento abolicionista. Bom, abolimos a escravatura na lei. Agora a sociedade brasileira precisa de abolir as ideias, né? Abolir o ato de escravizar alguém é bonito, mas nós temos que abolir também todos os pensamentos de inferioridade que ainda permanecem na sociedade. Esses são os que causam vítimas até hoje. É o pensamento, é aquilo que a gente carrega enquanto visão cultural. Isso a gente tem que modificar, tá? Bom, mas a questão abolicionista envolve todas essas leis aí. Espero que vocês tenham entendido. Quando a gente fala de questão abolicionista, é por isso que a gente fala de política de cotas. Se você perguntar para mim, você é a favor ou contra as cotas? Eu acho que deveria ter vaga para todo mundo estudar. Mas como não tem, eu sou a favor das cotas. Cotas é para reparar danos, cotas é para mostrar para a sociedade que ela errou. E como não tem vaga para todo mundo, a única maneira de conseguir colocar pessoas que têm dificuldade de acesso à educação na universidade é dar uma forma diferente para ela entrar. Se ela estuda de forma diferente, ela entra de forma diferente também. E não vamos pensar que quem entra são burros, porque não são. É um erro a gente achar isso. As pessoas têm que correr atrás e têm que estudar tanto quanto. A diferença é que ela compete entre os iguais.
Lembra que educação nesse país não é para todo mundo. Educação ainda é para uma parcela específica da sociedade. Beleza? Não se esqueçam jamais disso. Nós não tratamos política pública de educação no Brasil como todos. Tá? O nome pode até ser, mas vocês podem ver o que faz o Ministério da Educação aí quando não é bem direcionado. Fica causando essa confusão toda na nossa cabeça aí. Mas no próximo vídeo a gente continua aí falando da questão militar, depois da questão religiosa e até a gente finalizar aí. Beleza? Até lá.